Eu tenho uma palavra para trazer para vocês, mas eu estava lembrando, estava pensando sobre uma passagem que conta que quando Lázaro ele foi ressuscitado, além dos fariseus já estarem conspirando matar Jesus por todo o alvoroço, por toda a diferença que ele estava fazendo no seu tempo, quando ele ressuscitou a Lázaro, os fariseus eles passaram a conspirar também planos de matar Lázaro. Isso nos faz entender que quando você é um milagre, as pessoas vão tentar te matar também. Isso me chamou a atenção, apesar de não ser o assunto que eu vou falar hoje. Porque muitas vezes nós, como cristãos, nesse tempo, nessa era, nós crucificamos Jesus ainda, dentro das nossas igrejas ou nas nossas próprias vidas, na nossa própria conduta, muitas vezes. E como se não bastasse, muitas vezes até podemos ser usados pelo inimigo para matar os Lázaros da vida, né? Aquelas pessoas que são milagre, que ressuscitaram e estão servindo a uma missão. Mas tudo bem, isso é só uma reflexão. Eu vou trazer a palavra que está hoje. É uma reflexão muito profunda, muito séria, e eu confesso que é a palavra que gerou mais temor no meu coração para trazer até então. Eu trouxe essa palavra uma vez em 2019. Essa palavra nasceu, brotou no meu coração em 2019. Foi onde eu preguei ela pela primeira vez, faz muito tempo. E hoje eu vou trazer aqui para você, que é sobre o pecado de Davi, o julgamento do pecado de Davi. Está em 2 Samuel, capítulo 12, e eu vou ler alguns versículos para a gente contextualizar. Que diz assim, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. E assim disse o Senhor de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz desse sol, porque o que tu fizeste em oculto, eu o farei perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Natã disse a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo que blasfemaste os inimigos do Senhor,
também o teu filho que te nasceu morrerá. E então Natã foi para sua casa. Natã cumpriu o seu propósito de profetizar, de entregar o recado do Senhor ao Davi. Davi, homem esse que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi é esse mesmo homem, esse mesmo rei, que o Senhor achou no campo, nas malhadas, apacentando ovelhinhas longe da vista de todos. Mas que quando ele chegou à sua posição de rei, por um momento ele esqueceu de onde ele saiu, ele esqueceu de onde ele veio. E ele começou a agir segundo os desejos do seu próprio coração. Mas não é sobre o pecado de Davi que eu quero falar, porque se o próprio Deus o perdoou, né, quem somos nós para estar aqui lendo a Bíblia e falando do pecado de Davi? Até porque esse pecado ele se repete, se repetiu e continuará se repetindo até que o Senhor volte. O que eu quero trazer à luz aqui nessa palavra é sobre o juízo que o próprio Davi liberou sobre a outra pessoa. Então o foco desse vídeo não é falar sobre os pecados cometidos pelo rei Davi, mas sim pelo julgamento que ele liberou, enquanto não sabia que estava liberando juízo sobre ele mesmo. Isso não é muito diferente do que acontece conosco nos dias atuais, neste século, nesses últimos dias. Porque Davi, quando liberou o juízo, ao ouvir a história, ao ouvir a parábola que o profeta contava, ele nem caiu a ficha que o profeta estava ilustrando algo que ele mesmo cometeu. E aí ele libera juízo. Tão certo como vive o Senhor, esse cara deve ser morto. Que absurdo esse pecado, olha o que esse cara fez. Que absurdo. Não é muito diferente do que nós, enquanto igreja, fizemos com os outros. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Você já viu acontecer isso? Ou será que eu estou divagando? Será que eu estou falando uma besteira? Quando somos nós que pecamos, quando sou eu, quando somos nós temos a tendência a, quando cai a ficha, né? Ou quando é exposto, ou enfim, nós corremos para o joelho e nós dobramos o nosso joelho e nós pedimos: Deus, tenha misericórdia da minha vida, da minha casa, me perdoa. Tudo, qualquer coisa, só não retires de mim a tua presença. Mas quando o pecado não é cometido por nós, quando nós soubemos que alguém pecou, que alguém errou, ou quando essa pessoa simplesmente não serve aos nossos interesses, vamos abrir aqui um parêntese, né? Por exemplo, se você é líder de algum ministério, departamento, ou se você é um pastor de uma igreja, ou se você é pastor no campo, ou você é missionário, ou enfim, se você é alguém ungido pelo Senhor, separado para uma obra, para um trabalho, assim como Davi foi ungido e separado para um governo, para uma obra. Imagina se você é essa pessoa que hoje exerce influência sobre outros e um membro, um liderado, um filho na fé seu comete um erro e que, se for um erro, mesmo assim, já podemos classificar que seria errado condenar, mas e se não fosse um erro, né? E se não fosse, se você não soubesse o que Deus tem pedido para essa pessoa e você agisse conforme a sua própria interpretação e liberasse juízo e condenasse essa pessoa, será que isso estaria certo perante Deus?
Será que você, em algum momento da sua vida, também não precisou de perdão e misericórdia? Será que em algum momento você também, como Davi, esqueceu de onde veio, de onde saiu, de onde Deus te chamou? Será que em algum momento você também esqueceu de onde você foi achado? E talvez você tenha liberado juízo sobre os outros? Esse vídeo é para te fazer refletir que o pecado, ele está sempre à nossa porta. Não importa qual posição nós estivermos. E eu falo isso com humildade no meu coração. Por isso me coloco ao chão, porque reconheço que eu também sou falha e pecadora. Todos nós pecamos, todos nós temos pecado, e eu não estou fazendo esse vídeo para julgar o pecado de ninguém. Eu já estive do outro lado. Eu sei o que é isso. Mas eu fui perdoada. E por ser muito perdoada, eu muito amo ao Senhor. Tenho muito temor no meu coração em trazer essa mensagem. Não é fácil. Mas o Senhor me comissionou a falar sobre isso. E trazer também no Novo Testamento um versículo a qual Jesus falou. Em Mateus capítulo 7, onde ele disse assim, Jesus Cristo: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério em que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jeremias? Foi Jesus mesmo quem disse. Foi Jesus mesmo quem falou. Não julgueis para não serdes julgados. E eu consigo conectar essa palavra com o que foi dito pela boca do próprio Davi. Liberou juízo sem saber que estava condenando a si próprio. E quando Jesus traz essa mensagem, esse ensino, não julgue para você não ser julgado, porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Não libere juízo sobre outras pessoas, sobre causas que você não conhece, porque você também será julgado por aquilo que você julga no outro. Quem nunca viu alguém que liberou juízo sobre uma pessoa e depois acabou caindo no mesmo pecado que ela, ou quem sabe até num pior? Às vezes nós somos esse tipo de Davi. Às vezes nós deixamos de ser um Davi segundo o coração de Deus. E temos a tendência e a tentação de ser alguém segundo o nosso próprio coração. Às vezes nós temos a tendência de deixar de sermos o Davi que Deus nos chamou, para ser um Davi de coração altivo, que não perdoa, que condena, sem saber e sem lembrar que com a mesma medida que nós medimos, nós também seremos medidos. E mais uma vez eu finalizo esse vídeo dizendo: arrependei-vos. Vamos nos arrepender como igreja do fim, como a igreja que clama Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu espero por um avivamento. Avivamento esse de amor, onde o amor vem para destronar Satanás dos corações humanos. Amor que vem para destronar o sistema babilônico que está no coração do ser humano, que está no coração dos cristãos dentro das igrejas.
Esse sistema babilônico que quer vingança para o outro, mas quer perdão e misericórdia para si. Mas ele quer perdão e misericórdia para si, mas não libera sobre o outro. Sistema babilônico. Sistema que não agrada ao Senhor. Deseja vingança para todo mundo, mas para si quer perdão, amor e misericórdia. Que a gente possa se arrepender. Todos nós pecamos e todos nós temos necessidade do perdão de Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A mesma misericórdia que eu desejo para minha vida, para minha casa, para minha família, para minha igreja, para os meus irmãos, é a misericórdia que devo desejar para todos que estão ao meu redor, para todos que assistirem esse vídeo, para os que não assistirem, para todos em que essa mensagem alcança e para aqueles que ela não alcança. Mas a minha oração é que o Espírito Santo convença o homem, o cristão, aonde ele estiver. E esse foi o último vídeo de uma série de 4 vídeos onde eu trago os principais problemas da igreja moderna. E se você não quer perder os próximos assuntos, se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu comentário, a sua curtida, porque quando você faz isso, a mensagem ela vai mais longe. É uma forma de você também pregar o Evangelho, também pregar essa palavra que está sendo falada aqui. Então, que Deus abençoe sua vida, que essa mensagem possa te trazer aí uma revelação muito maior do que aquilo que eu pude falar aqui. Beijo, irmã, e vamos tomar café, que hoje tá quente.